Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 5 do podcast da cidade, terceira temporada, e hoje eu tô com ela aqui, a doutora Juliana. Doutora Juliana, ela é médica especialista na atuação de diagnóstico ginecológico e ela está à frente da parte médica da Policlínica da Mulher da cidade de Volta Redonda, aqui da nossa cidade. A gente está na Vila Muri. E eu tenho o prazer de conversar com ela. A gente está no mês das mulheres, né? Outubro Rosa. E eu vou bater um papo muito interessante com ela. Juliana Monteiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Igor, por ter me esperado e pelo convite de estar aqui. Juliana, a gente estava trocando uma ideia antes de começar o podcast e você fez faculdade em Caxias, não é isso? Fiz Unigran Rio e depois eu fiz minha residência lá também no Hospital do Andaraí, né? Fiz Andaraí, Carmela Dutra. Depois eu fiz mais um ano de especialidade em patologia cervical de residência também, né? Em oncologia ginecológica. E depois eu fui morar um ano em São Paulo, onde eu fiz também meu título de especialidade e trabalhei lá. E aí eu voltei para a cidade. Eu sinto que você gosta de aventura, né? Vamos Gosto. lá, vamos começar. Primeiro fez faculdade de medicina, depois fez em Caxias, depois fez residência no Andaraí. Fiz residência no Andaraí, que é um hospital que eu amo, que eu fui interna lá também na época. Eu fiz um concurso, na época era Suzeme, e fiz CTI, fiz centro de queimados, tive uma experiência. É um hospital que eu amo, assim, de coração. É mesmo? É, Dessas experiências aí, por que você decidiu ir para essa área? O que te motivou? Falei, cara, é aqui que eu vou. na saúde da mulher, na ginecologia, na verdade, Isso. né? Então, foi na época da faculdade, assim, na verdade, desde que eu pensei em fazer medicina, né, que eu era adolescente, eu já tinha esse sonho de fazer ginecologia, mas lá em Duque de Caxias foi onde eu vi que tinha uma atuação muito grande, que era uma atuação que eu queria mudar a vida das mulheres. E a vida foi me levando para isso, sabe, Igor? Eu não meio que foi um propósito de vida, assim, eu vejo como meio que uma missão, assim, sabe? Isso foi me levando. Eu não programei como uma meta, mas a minha meta era mudar a vida das mulheres. Como eu ia fazer isso? Isso foi acontecendo na minha vida. Legal. E aí, como é que você, nessa caminhada sua, foi para São Paulo e tal, quando que você chega na clínica, né, na Na Policlínica da... Quando eu voltei de São Paulo para cá, eu comecei a trabalhar na atenção básica, então eu entrei como ginecologista na atenção básica. Dali eu já tinha minha especialidade, né? Então eu bati mesmo, literalmente, bati na porta na época lá da Secretaria de Saúde e falei, ó, eu tenho essa especialidade, eu queria atuar na patologia cervical, era uma área que eu gostava muito. E, e aí eu montei, né? Fui chamada para trabalhar lá na Policlínica da Mulher. E aí de lá foi acontecendo, foram convites que foi acontecendo. Eu fiz um mestrado em gestão de saúde pública. E aí isso tudo foi acontecendo como convite da coordenação que me coordenava naquela época. E aí foi, né? É um propósito mesmo, eu acho, Que né? É um legal. propósito de vida. Juliana, quando a gente fala de patologia cervical, fala pra gente o que que é isso? O que que é patologia cervical? É difícil, né? Patologia cervical é toda a área que mexe com a parte das patologias, né? Das doenças vulvares, vaginais e colo do útero. Então, tá tudo muito correlacionado também com o HPV, né? O vírus do HPV. E a gente mexe, eu faço toda a parte de patologia vulvar também. Então, tem algumas doenças que as pessoas nem sabem que existem, né? Mas é uma especialidade também que é pouco difundida, pouco falada, né? Até por conta do mito da infecção sexualmente transmissível, né, do HPV. Eu acho que isso a gente vem falando cada vez mais, eu acho super importante a gente falar sobre isso. E é onde a gente faz o rastreio e o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Que legal. Agora, a gente tá tratando a cidade de Volta Redonda. Como é que tá a questão da vacinação com HPV, A, sobre o HPV, né? Assim, contra, né? O combate. aham, a gente está em campanha ativa, né? Agora a gente chama de Primavera Rosa. E aí a gente
faz essas programações nas unidades básicas de saúde, né? Então, a gente pega a faixa etária de meninas e meninos de 9 a 19 anos. A meta, né, do Brasil, isso é uma meta do Ministério da Saúde, que vem para a gente enquanto município, é que a gente atinja o maior número possível de meninas e meninos nessa faixa etária, para que isso impacte na mortalidade pelo câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, né, de garganta, e câncer anal, câncer genital, enfim, que é o que ele mais está correlacionado. Tem uma coisa também, para você que está assistindo o podcast da cidade, que é interessante que a gente fale, que isso não é solto, tá, pessoal? Toda essa campanha que é feita, existe toda uma prestação de contas, existe um sistema para fazer esse rastreamento, não é isso, Juliana? Para vacina, sim, né? A gente programa por área a população, né? A quantidade de crianças e adolescentes que tem na faixa etária por área, né? E isso tudo, igual você falou, existe toda uma programação, uma gestão por trás disso. Assim como no rastreamento do câncer de colo de útero e para a mama também, com a mamografia, né? Que são indicadores de saúde. E aí a gente precisa não só fazer essa programação para atingir esse público e conscientizar esse público, que eu acho que esse canal aqui é fundamental, né? E aí parabenizar vocês por estar abrindo esse espaço para a gente poder estar falando sobre a importância de estar realizando não só a vacina, mas também os exames de prevenção, né? Isso é muito importante falar, Juliana, porque existe essa coisa de eu não vou no posto porque eu vou me expor. E isso não acontece, existe todo um cuidado no acolhimento dessas mulheres, né? A gente trabalha para isso, a gente preconiza quanto mais o acolhimento, quanto melhor ela se sentir, mais segura, né? Eu acho que a gente precisa passar segurança para o paciente e a importância desses exames, que isso vai impactar. A mulher hoje, ela é muito... como é que eu posso dizer? Há uma sobrecarga, né, na vida da mulher. A mulher hoje, ela está muito no enfrentamento de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família. Eu observo muito isso quando eu atendo. Eu falo que eu gosto muito de atender para poder entender o contexto da vida daquela mulher, né? Então, às vezes ela se culpa, às vezes tem uma lesão, eu tô me culpando porque eu não fiz o exame. Mas, na verdade, ela não fez o exame porque ela estava ocupada com outras coisas. Então, é importante a gente estar falando aqui sobre isso, dela ter um momento de se cuidar, dela ter um momento de procurar o local mais próximo, né? Ou o ginecologista, do plano dela, ou que ela seja na unidade básica, igual você falou, na unidade a gente está de portas abertas, a gente está entendendo que essas mulheres, elas têm o trabalho, então a gente também está entendendo que esse contexto às vezes atrapalha, então a gente abre essas unidades aos sábados agora, né, que a gente chama de Primavera Rosa, a gente estende alguns horários dessas unidades para que essas mulheres que estejam no trabalho consigam acessar a gente e fazer os seus exames dentro da faixa etária. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui para os maridos, para os namorados, para toda essa rede de apoio. Pessoal, vamos ajudar. Vamos ajudar as mulheres, porque elas precisam do momento delas, elas precisam de ir ao médico, se cuidar. E, inclusive, tem uma carga que é tripla, né? Sim. E nessa questão no dia a dia, porque a mulher, ou ela é empresária, ou ela é uma ativa no mercado de trabalho, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é filha. E tem aquela coisa do dia a dia das crianças que chega. Tem muitas mães solo. Muitas mães solo. Né? E essa rede de apoio, por muitas vezes, ela é deficitária ou não existe. Muito. Né? Isso é uma realidade. Então, rapaziada, homens, vamos ajudar as mulheres a se cuidar. Okay? A gente tem feito a conscientização também dentro das empresas, né? Para que os próprios empregadores entendam que é um direito da mulher, né? Ela tem esse direito de pelo menos uma vez ao ano fazer os seus exames de rastreio. A gente tem feito toda a nossa equipe, né, da saúde. Então a gente tem uma equipe vasta que está fazendo esse trabalho, indo nas empresas, fazendo essa conscientização, para que a gente possa atingir o maior número possível de mulheres.
Juliana, e a gente está falando dessa carga e você? Você também é esposa, é mãe, é médica, coordenadora. Como é que fica a tua vida nisso? A minha vida eu falo que é uma loucura, né? Que eu tenho várias prateleiras e aí eu vou pegando um pouquinho de cada coisa, mas assim, a minha prioridade é a minha família, né? Minha filha, eu falo que a minha filha, ela não é só o meu laboratório de vida, né? Então eu aprendo muito com ela, como ela é minha prioridade. E eu aprendo muito, quando eu falo que eu aprendo muito com ela, eu aprendo muito com as pessoas que estão ao redor, com as minhas pacientes. Então a minha vida é uma loucura. Eu tenho uma rede de apoio importante dos meus pais, minha mãe e meu pai são figuras importantíssimas. Eu tenho uma pessoa também que está comigo há anos, né, que me ajuda a cuidar da Valen. E eu tenho a Valen, que é uma menina maravilhosa, uma filha que eu me orgulho muito e que eu aprendo muito com ela, né? Então, assim, a minha vida é realmente uma loucura, mas eu tento organizar. Eu sou uma pessoa muito focada, muito disciplinada, então eu tento organizar os meus horários para que tudo fique direitinho e ainda cabe os estudos, né? Que a gente tem que estar É sempre verdade, atualizado. é verdade. Então eu tento organizar isso, mas não vou falar para você que é perfeito, que eu sou perfeita em tudo, porque não sou, mas eu tento dar o meu melhor em todas as partes da minha vida, né? Inclusive o meu trabalho, que é onde eu me realizo, é onde eu estou feliz, e a Valen consegue entender isso também. Eu acho que a gente precisa também conscientizar, né, as nossas filhas da importância da mulher ser independente, de trabalhar. E também a minha parte Juliana é Juliana pessoa, mulher, né? Que eu falo que a gente tem os pilares. E eu acho que eu consigo também referenciar quando eu vivo isso, quando eu experiencio isso, eu passo isso para os pacientes também. Então eu gosto de passar essa realidade para minha paciente. Então, os pilares que a gente tem de vida, né? Que é o pilar da fé, da espiritualidade, o pilar da saúde, o pilar do autocuidado, o pilar da família, o pilar dos amigos, né? Da social. Eu falo que e o pilar pessoal, né, da vida pessoal, do namoro, do marido, do que seja, mas que isso seja equilibrado. Às vezes eu falo que eu coloco um pouquinho de poeira embaixo do tapete, Uhum. mas eu tento fazer isso da melhor forma possível. Não é perfeito, mas eu tento ser o meu melhor. Vale, um grande beijo. Sua mãe tá arrebentando aqui no podcast, tá? Então, assim, fica tranquila que a mamãe tá arrebentando. Eu sou pai de meninas, todas adultas já. Aham, E eu sempre tive uma conversa muito aberta com elas, a título de sexualidade, as próprias doenças sexualmente transmissíveis. sim. E nunca tive barreiras com isso. Isso é muito legal. A conversa, o diálogo, é uma estratégia para poder prevenir? Com certeza, é a melhor estratégia, né? A educação também, né? A educação, a gente trabalha muito com a educação em saúde e o diálogo. Eu falo como eu falo, minha filha é meu laboratório, né? Agora ela está entrando na fase da pré-adolescência, então eu observo que é uma fase de recolhimento em que eles começam a se enxergar como pessoas, né? E ter a opinião, e aí eles acabam se fechando um pouco, e é onde a gente precisa mais estar presente, mais atuante. Então, como eu falo que ela é o meu laboratório, ela é a minha experiência, eu tento levar isso para as minhas pacientes, porque eu atendo meninas também muito jovens, né? Eu atendo Aham. pacientes nessa fase também. E eu observo que a mãe que leva, a mãe que conversa, e às vezes a mãe abre esse espaço, mas mesmo assim o filho não consegue acessar. Então, também abrir esse espaço para a saúde, né? Levar os filhos é importante, não só as meninas, como os meninos também. É uma dúvida minha, Uhum, essa questão da faixa etária de atendimento da policlínica. uhum. Quando que começa a dividir isso do infantil, a pré-adolescência, ou
todas são mulheres. Como é que é isso? A Policlínica da Mulher, todas são mulheres, né? Então, assim, a gente atende qualquer faixa etária. Na verdade, a divisão é atenção básica, que é atenção primária e saúde. A Policlínica é atenção secundária, né? Que a gente chama de média complexidade, que eu falo que é onde as mulheres estão muito ansiosas, que ali é onde elas chegam ali com algum problema, com alguma situação de alarme, né? E é onde elas vão sair com algum diagnóstico não fechado. E a alta complexidade, que são os hospitais e os setores de oncologia, né? De transplante, enfim. Então, ali na Policlínica, a gente atende qualquer faixa etária, seja criança, seja adolescente, seja mulher em idade fértil, idoso, né, gestantes de pré-natal de alto risco. Então, a Policlínica da Mulher, ela é um centro de especialidades em que a mulher é encaminhada ali para algum diagnóstico ou alguma situação. Eu falo que nós somos, ela transita ali, né? Ela não fica ali. Porque às vezes os pacientes falam, mas eu quero continuar aqui. Eu falo, mas a gente tem que ser uma porta de entrada para pacientes que tem que ter um diagnóstico e daqui a gente fechar um tratamento. Algumas ficam em segmento e outras não. Então, não existe uma faixa etária, a partir de tantos anos vai para a Policlínica da Mulher. Não. A gente atende qualquer faixa etária, desde que ela tenha passado pela atenção básica, né? Pela atenção primária. Isso é uma organização do Ministério da Saúde, né? Isso é uma recomendação. A gente precisa entender quem é essa mulher, quem é essa menina, quem é que está ali naquele território, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Aham. Olha, primeiro, você precisa ir no postinho. Vai no postinho, faz o primeiro atendimento e ali Isso. tem esse acolhimento e depois, Aí na vai situação... depender, ou vai para emergência, né? Ou vai para atenção de média complexidade, secundária. Então, não é a doutora Juliana que decide isso, Não sou gente. eu. Não é a doutora Não Juliana que sou decide eu, isso. né? É gestão, isso é uma organização do SUS, né? De Sim. qualquer setor. Isso é uma recomendação federal, né? Assim, do Ministério da Saúde. Inclusive, isso aí eu assumo responsabilidade por falas aqui. Isso é uma fala minha, tá, gente? Eu, Igor, Aham. já trabalhei em Secretaria de Saúde Uhum. e eu tenho uma opinião formada. O SUS Uhum. funciona. Funciona. Eu O também tenho SUS essa opinião. funciona. O SUS funciona. E ai do Brasil se não Se fosse o fosse SUS. SUS. É que as pessoas não têm a dimensão, né, da responsabilidade do SUS, do que o SUS faz, de todas as atribuições, né, que existem no SUS. Todos nós dependemos do SUS, todos nós, né? Então, se você viaja, você depende da vigilância sanitária. Se você vai num restaurante, você depende que é SUS. Se você vacina, você é SUS. Então, independente do que você frequenta, do que você faz, a gente depende do SUS. As pessoas, assim, existe essa questão da gente entender que o SUS é somente aquela coisa do atendimento e não é. Não Sim, é só aquela coisa do é atendimento uma ali. vigilância, existe todo um sistema importante por trás, né, do SUS. Eu até falo que a gente é muito mais responsável, até mesmo que às vezes no setor privado. Eu trabalho nos dois e a gente tem uma vigilância, um monitoramento que a gente tenta sempre fazer o melhor. E é uma equipe extensa, é uma equipe enorme, né? Não sou eu, Juliana, assim, é uma equipe por trás, assim, eu falo que nós somos uma rede enorme. Se as pessoas tivessem essa noção e fazer com que isso gire, né, o tempo todo, a gente não pode parar nunca. Então, isso é acho que é bem complicado, mas é o que funciona. Se não for a rede inteira, todos têm a participação de alguma, tanto no ônus quanto no bônus, né, do Eu SUS. tenho comigo que se tem um time no governamental que é imbuído e aguerrido na missão, é o pessoal da saúde. É. O time vai pro jogo mesmo. Vai, eu falo que tudo cai na saúde, né? E eu entendo que todas as secretarias têm as suas peculiaridades, mas nós realmente temos um time empenhado em fazer dar certo, né? Em acreditar no SUS, em querer o melhor também para as mulheres, né? Isso é importante. Eu falo isso porque eu já fiz cobertura de eventos da parte médica. Então, quando eu Aham. falo do pessoal da saúde, gente, eu tô falando do pessoal do Intra, o pessoal do APH.
todo mundo, tá? Do condutor da ambulância Isso, até de todo o mundo. técnico de enfermagem, todo mundo. Vocês são muito especiais Então, e são muito aguerridos. Parabéns para todos vocês, todos os profissionais. Juliana, quando a gente está falando de saúde da mulher, existem várias questões, são questões sociais, questões estruturais. uhum. Como que você lida? Como é que tá a lida disso, essas questões? Eu falo que é um desafio muito grande, é um desafio diário, né? Existe uma questão estrutural em cima da mulher importante. Eu defendo muito as mulheres, eu defendo muito esse espaço delas, eu defendo essa conscientização, eu defendo a família, mas eu defendo essa questão da mulher se cuidar. Existe uma questão de vulnerabilidade social importante que a gente precisa, né, sair da bolha. Eu falo muito isso com a minha filha, eu falo muito isso com as pacientes e com os alunos. A gente precisa enxergar além da bolha, entender qual é aquela questão de vulnerabilidade para poder impactar ali. Né? Então, quando aquilo é um desafio, eu falo que a gente tem sempre um desafio. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, é sempre um desafio, né? Então, atuar tanto na saúde, seja ela em qualquer setor, tá, Igor? E eu falo muito, e ontem eu fiz uma simulação realística com os alunos, e eu falei muito sobre isso, porque às vezes a gente acha que é só onde tem vulnerabilidade social, mas a gente tem desafios em todos os setores, né? E Uhum. atuar em políticas públicas, defender essa mulher, entender qual é a realidade, porque não adianta eu virar para essa mulher e falar, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física. Eu preciso entender o contexto que ela vive, e eu faço muito isso nas consultas, eu e toda a minha equipe. Eu falo que eu tenho uma equipe maravilhosa, que ela tem esse olhar para a mulher, a gente se respeita muito, a gente trabalha num time, e entender, eu sempre pergunto para ela, eu trabalho de tal hora a tal hora, então nesse horário você vai fazer isso, nesse horário tentar organizar, que às vezes ela está num caos tão grande que ela não consegue se enxergar, né? Ou então, atuar com outras secretarias. Então, entre outras secretarias para poder, igual você falou, às vezes é uma pessoa que não tem uma rede de apoio, que não consegue ir à unidade, né? Então, quem pode ajudar essa mulher? No que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Então, outras secretarias de assistência social, da educação, a gente tenta atuar na rede de segurança pública, né? Questões de violência, a gente tem muito também no nosso município, a gente tem experienciado, a gente tem grupos de trabalho na saúde, que a gente chama de GT, em que a gente coloca todas essas instâncias, né, governamentais para que cada um coloque a sua problematização, divida ali, a gente discute o caso a caso, isso é muito importante, eu acho que isso é um grande diferencial do nosso time, a gente individualiza, a gente consegue enxergar, e perfeito ninguém é, mas a gente tenta melhorar a cada vez mais, né? E eu levo muito isso para minha vida pessoal também. Então, toda vez que eu experiencio alguma coisa no meu pessoal, eu acho que eu me torno uma médica melhor, eu me torno uma médica com um olhar melhor para o meu paciente. Existe uma rede, então, que você está falando que existe uma rede de comunicação entre CAPS, CRAS, a própria guarda, Existe, as forças existe. que atuam nessa A área do gente assunto da mulher, saúde. Sim, existe a saúde, a segurança, assistente social, a educação, existe a CEAM, DEAN, as políticas públicas das mulheres, né? Eu falo muito sobre isso, assim, a vigilância epidemiológica. Uma vez que eu faço uma ficha de notificação, né, que é responsabilidade profissional, aquilo vira um instrumento de trabalho para a gente criar políticas públicas para aquelas mulheres, né? Então, a guarda está ciente de que a gente está com aquela situação de violência, a delegacia da mulher, e a gente fiz um atendimento hospitalar e aconteceu esse problema, a gente viu que aqui esse fluxo não deu certo, então vamos voltar, vamos refazer. Então a gente está sempre conversando o tempo todo para tentar que tudo ocorra da melhor forma possível, Igor. Que legal, que legal. É, Agora, Volta Redonda eu considero, essa fala minha, tá? Volta Redonda é diferenciada nesse ponto, né? é, todo mundo fala, né? Nessa rede, né? Nessa rede que tem a guarda, é a polícia militar, é a polícia civil. A doutora Juliana teve aqui também.
Da Grande abraço, a Deana. Dean, delegada. Foi um papo muito legal. Muito obrigado por ter vindo. Nesse cenário, a saúde, a policlínica, ela tem um impacto no relatório, né? No cenário de Volta Redonda. Qual o impacto que tem? Tem, na Que verdade, existem cidades que não tem, né? a policlínica da mulher, ela é bonita, né? Assim, ela é toda estruturada, ela foi reformada, então e eu falo que estar num lugar bonito, organizado, com uma alta tecnologia, então hoje ali dentro a gente tem aparelhos, não só aparelhos de alta tecnologia, mas a gente também tem especialistas, né? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, outros tipos de especialistas. Então a gente tem uma organização ali importante. Mas existe toda uma estrutura, Igor, de organização de rede, né? Então, da atenção primária, quando chega para gente e a gente individualiza. Então, há um comprometimento da equipe importante com essa paciente. Às vezes o paciente fica assim, meu retorno, eu preciso retornar, eu preciso, né, ir no ginecologista, eu preciso, mas que fique bem esclarecido isso, né? Isso existe toda uma gestão também, né, acima de todos nós, que organiza, que faz essa organização de agendamentos, de quem vai, de quem não vai, e existe essas pessoas, né, que ficam incumbidas do que é prioridade. A nossa equipe ali da Policlínica da Mulher e toda a equipe da rede também, do Hospital São João Batista, Hospital do Retiro, CRAS, todos os CRAS, né? O hospital ali que era esqueci o nome ali do aterrado, que era o Cais Aterrado, agora é o esqueci o nome dele, que é também um hospital que é onde tem a saúde mental. Então, toda essa parte, a gente trabalha, é difícil, né, pensar que isso funciona assim, mas a gente tem todo uma rede mesmo, eu falo que é uma rede, e cada um com a sua importância. E a saúde da mulher, eu acho que ela ganhou muita força, né, assim, não só aqui no município, e eu acho isso muito importante, mas, como eu estava falando com você, é mundial isso, né? E a gente precisa falar mais sobre a mulher, a gente precisa identificar mais sobre as mazelas, né, que as mulheres vivenciam, nas sobrecargas, para que a gente possa mudar um pouco essa estrutura, né, essa realidade. Verdade. Ó, já caminhando para o final do nosso podcast, porque não é só um fluxo dos outros núcleos com relação à policlínica, mas a policlínica também tem um fluxo que encaminha, Isso, e a gente né? também tem o que a gente chama de equipes multi nas unidades básicas de saúde, Hum, que é um programa em que entra nutricionista, psicólogo, atividade física, né, junto com a Ismel. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas para que a gente faça prevenção e promoção de saúde, para que a gente tenha menos encaminhamentos para policlínica, que é a referência policlínica da mulher, mas para todas as outras policlínicas, né? inclusive, assim, por muitas vezes você tem uma baixa e a falta de vitamina, né? Falta de Sim, vitamina. falta de uma boa alimentação, de uma orientação nutricional, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa enxergar qual é a realidade daquela mulher para que a gente Uhum. possa estar fazendo essas orientações. Tá certo. Agora, a última pergunta, Juliana, como que faz vamos lá, fala de uma maneira, um X-tudão, Aham, como que as mulheres podem acessar a rede, toda essa estrutura que a gente acabou de conversar aqui em Volta aham. Redonda. A gente tem o acesso, né? Ou é via atenção básica, ou é via emergências, né? Ou até consultórios, né? Enfim, eu falo que todos nós somos portas. As escolas são portas, tudo. A saúde ela está envolvida em tudo. Então, por exemplo, às vezes a escola identifica alguma situação, ela acessa a unidade básica, ou ela acessa a emergência do hospital e aí acessam a gente, né? Então, hoje a Policlínica da Mulher ela funciona como média complexidade, mas a gente entende que às vezes tem algumas situações emergenciais que a gente precisa priorizar essa mulher,
né? Então a gente tem esses fluxos, esses fluxogramas organizados via sistema, que para que ela via sistema, que eu falo sistema que hoje a gente tem tudo informatizado também, então isso é muito legal na saúde, né? Tudo há uma informatização importante, a gente usa a inteligência artificial para muitas coisas. Então essa mulher, a porta de entrada dela é unidade básica, hospital, às vezes até mesmo na policlínica, se a gente entender que aquela mulher está em alguma situação que precisa priorizar o atendimento. Apesar de que a gente não é porta aberta, isso é muito importante a gente falar. Às vezes o paciente chega lá e a gente não tem uma estrutura para atender uma situação emergencial. Então, a porta de entrada é a unidade básica. A gente precisa que essa mulher esteja identificada, que a unidade entenda que ela existe naquele território. Ok. Pessoal, eu conversei aqui um bate-papo muito legal com a doutora Juliana Monteiro. Ela está à frente da parte médica da Policlínica da Mulher. E fica aqui mais uma edição do podcast da cidade. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês com relação à Policlínica da Mulher e todo o sistema de Volta Redonda, que é um sistema fantástico que une várias forças a favor da mulher. E a palavra final é contigo. Obrigada, queria agradecer, parabenizar, né, e também agradecer por ter esse espaço aqui, né, para a gente poder estar esclarecendo, para a gente estar promovendo saúde, né, prevenção e promoção, que é o meu objetivo. A gente que agradece. E vai ficando por aqui, então, mais uma edição do Podcast da Cidade. O episódio número 5 da terceira temporada. Produtora, essa é a última edição do mês de outubro? Tem mais uma? É porque ela é brava, tá? Eu sei. Ela tem essa carinha, mas eu sempre falo isso. Ela é meio brava. Ela é. Eu vou fazer vários cortes dele falando que eu sou brava. Ela é brava. Que ela fala assim, não é esse papel, é esse aqui. Fala desse papel aqui. E ela fala, você tem que falar desse papel. Eu falei, tá bom. Agradecer ao Alisson que tá ali, o Alisson também. Alisson. Dá um alô pro pessoal aí, fala. Isso. Mais uma galera toda que tá trabalhando aqui. Juliana, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês. Foi muito esclarecedor. A gente está no mês da mulher. Então, deixa o recado final. Maridos, namorados, companheiros, por favor, vamos criar uma rede de apoio e conscientização. As mulheres precisam se cuidar. Afinal de contas, elas são multimodais, multifacetadas e nós somos só garotos grandes, tá? Fica essa aí. Tchau!